Em algum momento da vida, todos nós perguntamos: como será que é morrer? A verdade é que a morte, por mais misteriosa que pareça, não acontece de uma hora para outra. O corpo humano dá sinais, pequenos alertas, e nos últimos 10 minutos existe uma sequência de eventos profundos, invisíveis à maioria das pessoas, que fazem parte de um processo natural e real. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente acontece com o corpo humano momentos antes da morte. Não é uma história de terror. É ciência. É o corpo se despedindo da vida. E talvez, ao entender esse processo, você passe a valorizar ainda mais cada batida do seu coração. Quando os últimos minutos se aproximam, o corpo começa a desacelerar. A primeira coisa que acontece é uma queda no fornecimento de oxigênio para o cérebro. As células cerebrais, extremamente sensíveis, sentem a falta de oxigênio quase que imediatamente. Isso pode causar confusão, desorientação e até alucinações leves. O coração, percebendo a falta de oxigênio, diminui o ritmo. A circulação começa a falhar, e as extremidades do corpo ficam mais frias e pálidas. Conforme o oxigênio continua a cair, a respiração muda completamente. Ela se torna irregular, profunda em alguns momentos e quase inexistente em outros. Os médicos chamam isso de respiração de Cheyne-Stokes. Para quem observa, parece estranho, como se a pessoa prendesse o ar e depois respirasse exageradamente. Mas, para o corpo, é apenas a tentativa desesperada de manter o cérebro funcionando. Nesse estágio, a consciência começa a se apagar lentamente, como se a mente oscilasse entre estar presente e já estar partindo. Pouco a pouco, os sentidos começam a se desligar. A visão fica turva. Muitas vezes a pessoa enxerga apenas sombras e formas sem nitidez. O ouvido, no entanto, costuma ser o último sentido a partir. Mesmo quando parece que alguém já não está consciente, ainda pode ouvir vozes e sons ao redor. Por isso, especialistas recomendam falar de forma calma e reconfortante com quem está nos últimos momentos. Aquela voz pode ser a última conexão entre a pessoa e o mundo dos vivos. À medida que o coração e a circulação falham, a temperatura do corpo começa a cair. As extremidades, mãos, pés e lábios, ficam frios e azulados. Isso acontece porque o corpo concentra o pouco de energia que resta nos órgãos vitais. De fora, pode parecer apenas um detalhe físico, mas por dentro é o sinal de que a vida está se apagando lentamente. Com a falta de oxigênio e energia, os órgãos internos começam a entrar em colapso. O fígado, os rins e até o sistema digestivo reduzem drasticamente sua atividade. Isso acontece porque o corpo já não consegue manter todas as funções ao mesmo tempo. É como se cada órgão estivesse, pouco a pouco, se desligando para preservar o que resta. Nesse momento, todo o foco do organismo é manter o coração e o cérebro funcionando pelo maior tempo possível. O coração, que até aqui lutava para manter o corpo vivo, começa a enfraquecer. Os batimentos ficam mais lentos, irregulares e cada vez mais difíceis de sustentar. A circulação sanguínea já não consegue levar oxigênio suficiente para todo o organismo. Por isso, a pele pode ficar ainda mais fria e pálida. É o sinal claro de que o fim está cada vez mais próximo. Neste ponto, a consciência começa a desaparecer por completo. O cérebro, sem energia e oxigênio suficientes, entra em um estado de desligamento progressivo. Para a pessoa, isso pode se parecer com um sono profundo, em que já não há percepção do que acontece ao redor. Muitos relatos descrevem essa fase como uma sensação de leveza e paz. De fora, quem observa, percebe apenas que a pessoa já não reage a estímulos. Pouco antes do fim, surge um último padrão de respiração chamado de respiração agônica. Ela é marcada por suspiros profundos, intervalos longos e irregulares entre cada inspiração. Para quem observa, pode parecer assustador, mas, na verdade, é apenas o reflexo automático do corpo tentando manter a vida. É o último esforço dos pulmões e do cérebro para resistir ao inevitável. Depois de tantas tentativas, o coração finalmente começa a parar. Os batimentos ficam espaçados, cada vez mais fracos, até que cessam por completo. É o que os médicos chamam de parada cardíaca.
De fora, esse é o momento em que o corpo parece adormecer de vez. Mas, por dentro, é o marco oficial de que a vida física chegou ao fim. Embora o coração tenha parado, o corpo não morre de forma imediata. Algumas células continuam vivas por alguns minutos. O cérebro, por exemplo, ainda pode apresentar pequenas descargas elétricas logo após a parada cardíaca. Isso é chamado de atividade residual. É como se o corpo estivesse em um último lampejo de energia, antes do desligamento total. A ciência define a morte clínica como o momento em que o coração para de bater. Mas a morte biológica, a morte completa das células, leva mais tempo para acontecer. Por alguns minutos, existe uma zona cinzenta, em que o corpo já não tem sinais vitais, mas certas células ainda resistem. É nessa linha tênue que muitos médicos conseguem realizar manobras de ressuscitação. Como se a vida ainda estivesse ali, esperando uma última chance de voltar. Relatam vivenciar algo único. São as chamadas experiências de quase-morte, ou EQMS. Muitos descrevem a sensação de estar flutuando fora do corpo. Outros falam em ver um túnel de luz ou encontrar entes queridos já falecidos. A ciência ainda não tem uma resposta definitiva para esses relatos. Mas uma coisa é certa: eles mostram o quanto o limite entre a vida e a morte é um mistério fascinante. Uma pessoa descreveu ter flutuado acima da própria cama, vendo médicos trabalhando, cada detalhe, mesmo de olhos fechados. Ela contou como observou relógios, conversas e gestos, sem conseguir intervir. Relatos assim intrigam pesquisadores e tocam quem os escuta, porque falam de algo que transcende a experiência física. Outro relato comum é o do túnel de luz. Muitas pessoas descrevem uma passagem luminosa, sem dor, com sensação de acolhimento e paz. Alguns relatam encontrar entes queridos já falecidos, e sentirem um acolhimento que traz calma absoluta. São experiências que mexem com emoções e questionamentos. Quando nem o coração nem os pulmões conseguem mais sustentar o corpo, o cérebro finalmente se apaga. Todas as conexões elétricas que mantinham a mente ativa se dissolvem. Não há mais pensamentos, memórias ou consciência. É o estágio chamado de morte encefálica. Para a ciência, esse é o ponto sem retorno. O momento em que o corpo deixa, de forma definitiva, de sustentar aquilo que nos torna humanos. Com o desligamento completo do cérebro, o corpo já não é mais um ser vivo. Ele passa a existir apenas como matéria física, obedecendo às leis naturais. Sem circulação e sem respiração, as células começam a morrer em cadeia. Esse processo é chamado de necrose celular. É o início da transformação do corpo, que deixa de ser movimento e energia, para se tornar silêncio e matéria em repouso. Após a morte, o corpo entra em um processo chamado de rigor mortis. Os músculos enrijecem, e o corpo perde a flexibilidade natural. Isso acontece porque as células já não produzem energia suficiente para manter os músculos relaxados. O rigor mortis costuma começar no rosto e nas mãos, espalhando-se depois para o resto do corpo. É um dos sinais mais marcantes da transição entre o corpo vivo e o corpo sem vida. Sem circulação e sem metabolismo ativo, o corpo começa a perder calor rapidamente. Esse fenômeno é chamado de algor mortis. A temperatura corporal vai caindo até se igualar à temperatura do ambiente. Esse resfriamento pode levar algumas horas, dependendo do local em que o corpo está. É outro sinal claro de que a vida já não habita mais aquele organismo. Depois de algumas horas, começa um processo inevitável, a decomposição. Com a morte, o sistema imunológico deixa de funcionar. As bactérias que antes ajudavam na digestão passam a agir livremente dentro do corpo. Esse processo gera gases e altera a aparência física. Embora seja visto como algo assustador, na verdade é apenas parte do ciclo natural da vida. Quando o corpo entra em decomposição, ele volta para a natureza. Os elementos que um dia formaram tecidos e órgãos retornam ao ambiente. Micro-organismos, insetos e até o solo participam desse processo. Nada se perde, tudo se transforma. É a forma que a natureza tem de reciclar a vida e dar origem a novos ciclos.
Depois de todo esse processo, o que resta é o silêncio. O corpo já não pulsa, não respira, não reage. Mas esse silêncio não é vazio. Ele carrega a memória da vida que um dia esteve ali. Cada rastro, cada marca, cada lembrança permanece viva no coração daqueles que ficaram. Para a ciência, a morte é o fim das funções biológicas. É o momento em que o corpo deixa de sustentar a vida como a conhecemos. Mas, para muitas tradições espirituais, a morte é apenas uma passagem. Um ponto de transição entre a vida física e algo maior. Essa dualidade mostra como o ser humano busca compreender o mistério que envolve o fim da existência. Em diversas culturas, a morte tem significados variados. No Egito Antigo, o coração era pesado numa balança para decidir o destino da alma. No Japão, a morte é muitas vezes vista como retorno ao ciclo natural. Em muitas culturas indígenas, a morte é celebrada como reencontro com os ancestrais. Todos esses relatos e tradições apontam para uma necessidade humana: dar sentido à morte. Talvez, ao compreender o fim, possamos viver com mais sabedoria e presença. Falar sobre a morte é também falar sobre a vida que pulsa em cada um de nós. Pensar sobre a morte nos lembra daquilo que muitas vezes esquecemos: o valor da vida. Cada batida do coração, cada respiração, cada instante que vivemos é único. A consciência de que um dia tudo acaba pode ser dolorosa, mas também pode ser um convite para viver com mais presença, mais amor e mais gratidão. Porque a morte nos mostra, acima de tudo, que a vida é preciosa demais para ser desperdiçada. Por mais que a ciência avance, a morte ainda guarda segredos. Podemos explicar os processos biológicos, os sinais físicos e até parte do que acontece no cérebro. Mas aquilo que realmente sentimos no último instante continua sendo um mistério. Talvez seja algo que nunca poderemos compreender totalmente. E é justamente nesse mistério que mora a beleza e a profundidade da existência humana. No fim, falar sobre a morte é, na verdade, falar sobre a vida. Ela nos lembra que o tempo é finito e que cada instante importa. Nos ensina a valorizar os detalhes simples: um abraço, um sorriso, uma conversa. Nos mostra que nada é garantido e que viver plenamente é o maior presente que podemos dar a nós mesmos. Porque, se a morte é inevitável, o que realmente importa é como escolhemos viver até lá. Se este vídeo trouxe reflexões, compartilhe com alguém especial. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal. Aqui sempre trazemos histórias e curiosidades que nos ajudam a entender melhor a vida e até a morte. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.